Ok, retomando o nosso assunto, agora falando sobre as tipologias de rede. Sobre esse assunto, pessoal, a gente vai apenas introduzir ele, tá? Para que vocês possam ter uma noção do que é tipologia de rede. Quando se trata de tipologia de rede, estamos falando do formato da rede, ou seja, de como ela é organizada, tá? A tipologia de rede descreve como é o formato de uma rede de computadores, através da qual há o tráfego de informações e também como os dispositivos estão conectados a ela. Então, quando a gente trata de tipologia, a gente vai estar tratando de como essa rede vai estar organizada, como vai ser o desenho dessa rede, o desenho físico dessa rede, tá? E algumas vezes é possível montar logicamente essa tipologia. Aqui nós temos o exemplo de uma topologia em que eles chamam de ring, que seria em anel, né? Então notem aqui que tem uma máquina conectada a outra, tá? Aí que tem a inline, ou seja, está organizada aqui em linha. Tem a topologia estrela, então as máquinas estão aqui na ponta, possivelmente aqui é um servidor, então estão em linha, completamente conectada. Aqui uma máquina consegue enxergar a outra. Aqui tem a topologia em árvore, tá? Aqui tá, eles chamam de topologia bus. Então, a maneira de como vai estar o desenho dessa rede, a gente chama de topologia, tá? O formato da rede de computadores. Ok? Aí nós chegamos agora no tópico chamado arquitetura de rede, tá? Vocês precisam ter uma noção de o que é uma arquitetura de rede. A arquitetura de redes, tá? Ela é formada por níveis, interfaces e protocolos, tá? Onde cada nível fornece serviços ao nível anterior e para isso se utiliza de funções realizadas do próprio nível e de serviços fornecidos pelos níveis inferiores. Então olha só, toda a rede ela é formada seguindo uma arquitetura, certo? Ou seja, ela tem, para que ela possa funcionar, ela segue alguns padrões, na verdade, tá? Aí como o autor colocou aqui, ó, ela é formada por níveis, interfaces e protocolos. Os protocolos a gente vai entrar em detalhes mais à frente. As interfaces seriam um meio pela qual os níveis vão trocar informações, ou dados, né? Melhor dizendo. Então, olha só, aqui eu trouxe o exemplo de uma arquitetura de rede bastante conhecida chamada arquitetura OSI. Tá? Também, OSI seria Open System Interconnection. Também, a arquitetura OSI também é chamada de camadas OSI. Tá? Então, essas aqui seriam as camadas OSI, ou interconexão de sistemas abertos. Observa só que cada linha dessa aqui representa nessa camada nessa arquitetura, cada linha representa nessa arquitetura uma camada, tá? Então, e cada camada ela é responsável por alguma coisa. E aí essa arquitetura ela tenta delimitar as funções de uma camada e o que ela entrega para a próxima camada. Então, essa camada aqui, por exemplo, a camada de aplicação, essa é a camada que a gente utiliza, por exemplo, nos navegadores. Então, a gente está navegando na internet ali, tu está com um site aberto, o navegador ele está capturando as informações, né? Está recolhendo o que tu está repassando para ele e está repassando para a rede. Então, o navegador ele está ali na camada de aplicação. Então, esses dados que estão ali na camada de aplicação, eles são repassados para a camada que está abaixo, imediatamente abaixo. Tá? Então, ou seja, aqueles dados não vão ser repassados direto para a camada 5 aqui. Ele vai primeiro passar pela camada de apresentação, depois para a camada de sessão, depois para a de transporte e assim por diante. Tá? Então, uma camada ela entrega os dados ou serviços, né, para a camada que está imediatamente abaixo ou a que se estiver acima. Né? Então, ela sempre conversa com a camada que está imediatamente do lado dela, digamos assim, melhor dizendo. Então, cada nível fornece serviço ao nível anterior, vamos supor aqui a camada 5. Então, ela entrega serviços, fornece serviço para um nível anterior, então ela entrega serviços para esse aqui ou para esse aqui. Nota que a seta vai para cima ou para baixo, não pode ser entregar ou receber dados. Tá? E para isso, utiliza de funções realizadas
no próprio nível, ou seja, essa camada aqui ela pode fazer um processamento daquele dado ou daquele serviço, tá? E no próprio nível, né? E de serviços fornecidos pelos níveis inferiores, ou seja, esse cara aqui, ó, por exemplo, a camada de transporte, ele pode entregar um dado para essa aqui, para a disseção vai processar e vai repassar para a camada de apresentação. Então, notem que há uma organização padronizada para o funcionamento das redes, tá? Isso é chamado de arquitetura de rede, certo? E aí, esse aqui é o exemplo da arquitetura OSI, tá? Mas tem também o exemplo da arquitetura TCP/IP, tá? Mas aí eu não vou aprofundar nesse assunto. O importante é que vocês saibam que as redes funcionam seguindo uma arquitetura, tá? O que é o protocolo, né? O protocolo é a classe de programas que tem como função principal o controle dos fluxos de dados entre todos os pontos da rede. Então, observa só. Os protocolos são classes de programas, ou seja, nós estamos falando de software, certo? Esses protocolos, eles têm a função de controlar fluxos de dados. Então, o protocolo, ele vai, além de controlar, ele vai padronizar como é que vai ser, como vai funcionar o fluxo dos dados, como os dados vão trafegar na rede, tá? Então, eles que vão controlar como vai ser o fluxo de dados entre todos os pontos da rede, com regras rígidas, tá? Quando eu disse que eles vão padronizar, eles vão fazer essa padronização com regras rígidas de transmissão de dados independente dos meios físicos ou atmosféricos ou geográficos. Ou seja, a informação sai da origem e tem que chegar ao destino, tá? Então, os protocolos eles são utilizados para que possa haver um padrão durante o tráfego de dados, tá? Então, tem protocolos que determinam como vai ser feita a confirmação se um determinado dado chegou no destino. Tem protocolos que vão determinar como vai ser feita, além da confirmação, se a confirmação da confirmação chegou, se ela precisa ser reenviada. Então, esses procedimentos que vão ser utilizados em uma rede, né, seguindo aquela arquitetura, vão seguir essas regras rígidas para que o dado possa chegar lá no destino, tá? E aí essas regras rígidas, padronizadas, são chamadas de protocolos, tá? Conceito de protocolos tá aqui também, ó. São padrões que definem como informações devem ser tratadas e desempacotadas, tá? Existem protocolos de baixo nível e de alto nível. Aqui nós temos o protocolo de alto nível, aqui conversando com destino, e os protocolos de baixo nível, aqui tratando a nível de informação, tá? E aqui são os tipos de protocolo, de alto nível e de baixo nível, tá? O detalhamento deste protocolo de baixo nível a gente vai comentar no próximo vídeo.